Olá pessoal, cá estamos com o lançamento do novo smartphone da Google, o Pixel 8a. E eu quero-vos indicar aqui neste vídeo, além de fazer uma análise e falar-vos da minha experiência com este smartphone, eu quero falar um bocado também do patamar em que ele tenta colocar-se e fazer aqui uma espécie de comparativo com o 7a, que está aqui também ao lado, que eu tive a oportunidade de utilizar, para as pessoas verem se poderá ser um upgrade a fazer para quem tem o 7a passar para o 8a, ou então fazer aqui um comparativo entre o Pixel 8 ou o Pixel 8 Pro. Portanto, eu tive a oportunidade de utilizá-los todos. O Pixel 8 Pro é o meu smartphone atual, portanto eu posso dar aqui uma perspectiva se noto assim tanta diferença, ou pelo menos quais são os pontos em que se nota a diferença de um smartphone de 559 euros para um smartphone de 1139 euros. Seja isto, claro, sempre falando dos valores recomendados pela Google, estamos a falar aqui de uma diferença de quase, digamos, do dobro, ou seja, de passarmos de 1000 euros para 500 euros num smartphone. Portanto, aqui o que eu vos quero indicar é que podemos ter uma espécie de flagship para todos os efeitos, apesar de, claro, um smartphone nesta gama de preços ser considerado um smartphone de gama média neste momento, apesar de que há uns anos atrás 500 euros eram praticamente todos os smartphones de gama alta. Agora nós não nos podemos esquecer é que as pessoas cada vez querem mais, querem melhores câmaras, querem melhores materiais e claro que se pusermos tudo isso num smartphone, puxamos sempre os valores mais para os 1000 euros. E com isso, nós podemos ter na mesma o que podemos considerar aqui um flagship, mas a custar metade do preço do 8 Pro. E não vão ficar mal servidos com o 8A. Portanto, é como eu estava a dizer, eu andei a utilizá-los todos, ou utilizo atualmente um, e assim posso-vos dar esta perspectiva, não só falar do 8A, mas falar-vos do que é que pode ser melhor ou pior e se notam assim a tanta diferença. E eu acho que para a maior parte das pessoas comprarem um smartphone de 500 euros, vão conseguir fazer praticamente o mesmo que fazem num smartphone de 1000 euros se não forem demasiado exigentes. Em relação às características, estamos a falar então aqui de um smartphone com um processador Tensor G3, tem o mesmo processador do 8 e o mesmo processador do 8 Pro. Em princípio, em termos de performance, vai ser tudo a mesma coisa. Temos 8 GB de RAM, 128 GB de espaço interno, depois temos a versão com 256. Temos um ecrã OLED de 6.1 polegadas, que acaba por estar no mesmo patamar do 7A em termos de tamanho e resolução. No entanto, já tem aqui uma melhoria significativa relativamente ao 7A. O 7A, por exemplo, tem um ecrã de 6.1, no entanto, vai até 90 Hz. O 8A é exatamente igual ao 8, vai até 120 Hz e tem 1400 nits, com um máximo de 2000 nits. Ou seja, neste ponto, ele já consegue ser melhor que o 7A. Especialmente quando vocês estão a utilizá-lo no exterior. O 8A acaba por ser um smartphone com umas melhorias comparativamente com o 7A. E não nos podemos esquecer que o 7A, quando foi lançado, era um smartphone excepcional para o preço. E a Google o que é que fez? Fez algumas melhorias, mas não mexeu muito no core, porque já tinha ali um smartphone excelente. Portanto, fez algumas melhorias, atualizou, digamos, o design e apresentou um smartphone na linha dos 8, no entanto, com um preço mais acessível. Pegando no 8A, temos aqui um smartphone que é excelente, tem umas ótimas câmaras, tem um ecrã muito bom, não tenho mesmo assim nenhum ponto negativo a indicar. Claro que nós podíamos querer ter sempre uma bateria maior para aguentar mais coisas, temos uma bateria de 4492 mAh, no entanto está aqui num patamar bom para vos durar um dia de utilização. Vamos então começar a tentar compor as coisas para vocês terem noção. Para aquelas pessoas que têm o 7A, quais são as melhorias para o 8A? Se vocês querem ter 7 anos de atualizações e querem ter um smartphone totalmente preparado para a inteligência artificial que a Google está a introduzir neste momento, então vale a pena vocês fazerem o upgrade. No entanto, em tudo o resto, vocês têm tudo igual. Ou seja, o salto do 7A para o 8A, além do design, de uma forma muito fácil de vos indicar as diferenças, é termos então um processador melhor, passamos do G2 para o G3, temos então um processador totalmente preparado para as atualizações todas de inteligência artificial que a Google vos vai dar, temos um ecrã melhor em termos de visibilidade fora de casa, em relação às câmaras, em relação à utilização, continua tudo praticamente a mesma coisa e aqui com esta questão da inteligência artificial vocês têm uma melhoria em relação à parte do pós-processamento de imagem e pós-processamento de vídeo. Ou seja, a inteligência artificial o que vos dá é sempre este pós-processamento, é vocês conseguirem fazer mais no smartphone, isto sem falar das outras coisas todas que existem, mas as melhorias que vocês devem ter em conta aqui é em relação à inteligência artificial. Nós já conseguimos utilizar mais funcionalidades de edição de imagem
de retirar, por exemplo, sons indesejáveis de vídeos, de melhorar em pós-processamento quando vocês fazem vídeos num ambiente mais escuro. Vocês conseguem fazer tudo isso no 8A. No 7A só conseguem fazer a parte mais básica, ou seja, conseguem ter acesso à borracha mágica, conseguem ter acesso ao circundário para fazer pesquisas de imagem. No entanto, não têm acesso a todas as funcionalidades de inteligência artificial. As melhorias do 7A para o 8A têm a ver principalmente com a questão do processador e com a questão de tudo que vocês conseguem fazer com a inteligência artificial, que já está ao nível do 8 e do 8 Pro. Portanto, tiramos o 7A então aqui de campo e passamos a ter então um comparativo entre o 8A e o 8. Em relação a este comparativo para a diferença de preços, o que vocês devem ter em conta é que existe aqui o que podemos considerar que o 8A tem uma qualidade de construção mais habitual, ou seja, alumínio e plástico, e o 8 tem uma construção em alumínio e vidro. Só pela questão de termos o vidro, já temos um smartphone mais caro. Porque temos o mesmo processador, temos a mesma RAM, temos a mesma memória interna. Nesse aspecto, vamos ter dois smartphones que são totalmente fluidos e que funcionam perfeitamente bem e que, como têm o mesmo processador, também em relação às funcionalidades de inteligência artificial, vocês vão ter tudo igual. A questão dos materiais, por exemplo, para muita gente pode não fazer diferença. Metem uma capa nas costas e ninguém sabe se as costas são em vidro ou são em plástico. O 8A acaba por ter um ecrã de 6.1 polegadas e tem os cantos muito mais arredondados e tem as bordas um bocado mais largas que o 8. O 8 tem umas bordas muito finas e, apesar de ter praticamente o mesmo tamanho que o 8A, acaba por ter um ecrã de 6.2 polegadas. Portanto, temos um ecrã ligeiramente maior com, digamos, um frame praticamente igual. Eu acho que isso não é assim tão significativo para a maior parte das pessoas. Depois podemos estar a pensar então aqui em relação à câmara. A câmara do 8A é uma câmara de 64 megapixels, a principal, e depois temos uma câmara de 13 megapixels e uma câmara frontal de 13 megapixels. O 8, por exemplo, tem uma câmara frontal de 10 megapixels, uma câmara traseira de 13 megapixels e uma câmara principal de 50 megapixels. No entanto, no que toca aqui, não vamos ver assim umas diferenças tão significativas, ou seja, os pixels em si não fazem tanta diferença. Em termos de qualidade fotográfica, vocês não vão notar quase diferença nenhuma. Como podem ver, a Google consegue nos apresentar aqui um smartphone mais barato que o smartphone que era mais barato anteriormente dentro dos flagships, ou seja, podemos ver que acaba por ser aqui um flagship low cost comparativamente com o 8, que já existia no mercado e que era mais caro. No entanto, em relação às coisas principais, às coisas que vocês realmente vão utilizar no smartphone, em relação ao ecrã ser OLED, dar até 120 Hz, vocês terem uma boa visibilidade quando estão na rua, nesses pontos eles vão ser exatamente iguais. Aqui o que difere principalmente é em relação à qualidade dos materiais. Passamos de alumínio e vidro para alumínio e plástico, e depois temos aqui algumas pequenas nuances. Por exemplo, o 8 consegue carregar mais rapidamente sem fios ou com fios, e o 8A está com um nível de carregamento sem fios ou com fios no mesmo ponto que o 7A. Como podem ver, voltando aqui ao 7A, nós temos muitas características que são semelhantes ao 7A e foram melhoradas, e temos muitas características que são iguais ao 8 e que foram, digamos, existiu aqui um pequeno downgrade. Podem ver, em termos de patamar, o que é pior para o melhor. Nós temos o 7A, que acaba por ser o pior, que já não vai ter as atualizações para 7 anos, nem vai ter as features todas de inteligência artificial. No entanto, temos então o 8A, que fica por cima do 7A, mas com uma diferença relativamente pequena. A maior diferença em relação à inteligência artificial, ao pós-processamento, e aqui termos então um ecrã melhor e atualizações de 7 anos. Depois temos o 8, que está num patamar muito semelhante. A única diferença aqui é em relação à qualidade do material e termos um smartphone que carrega mais depressa, mas em relação ao resto, em relação à atualização, vocês não têm praticamente nada. E depois do 8 passamos para o 8 Pro, que realmente é o nosso topo, em que o que vocês vão ter melhor é ter um ecrã melhor, um ecrã maior, vão ter uma câmara extra, não é? Já temos 3 câmaras, não estamos a falar de 2 câmaras, e realmente o 8 Pro é, digamos, para quem é muito exigente e quer ter o melhor smartphone, quer ter os melhores materiais, quer ter tudo de melhor que a Google tem. No entanto, em relação ao 8 e ao 8A, às vezes nós não precisamos de ir para o mais caro e continuamos aqui com soluções que, para mim, são excelentes. E o 8A, eu acho que cai aqui num patamar que a Google considera que é um middle tier, ou seja, um smartphone de gama média. No entanto, é uma gama média a puxar para um flagship.
Este smartphone tem aqui características na gama dos 500 euros que vocês não veem noutros smartphones, especialmente para quem quer um smartphone com inteligência artificial. Ou seja, a Google está a apostar muito em trazer a inteligência artificial para os smartphones, em que cada vez estamos a fazer tudo e mais alguma coisa com o smartphone e já estamos a usufruir de inteligência artificial sem termos que fazer muita coisa, de podermos editar fotografias, de podermos editar vídeos diretamente no smartphone e sem termos que fazer tudo na cloud. Algumas coisas, claro, que têm que ser feitas na cloud. No entanto, muita coisa nós já conseguimos fazer diretamente no smartphone. E a Google o que quer é isto, é otimizar o smartphone, porque sabe que o futuro é a inteligência artificial e nós temos de ter um smartphone preparado para isso. Dessa forma, se vocês querem ter um dos melhores smartphones no mercado em termos de inteligência artificial, no entanto, que não custe o mesmo que um flagship de 1000 euros, podem ir para o 8A e ficam muito bem servidos e estão na gama dos 500 euros. 559 euros, e não nos podemos esquecer que neste momento em que ele está a ser lançado, existem muitas promoções nos sítios onde ele é vendido, em que vocês podem ter uns earphones com desconto, ou conseguem ter um desconto na retoma maior do que a normal, ou então têm alguns descontos promocionais, mas no momento em que ele está a ser lançado, depois, claro que mais para a frente, ele volta a ter o preço mais habitual. No entanto, a minha perspectiva com este vídeo é esta. A Google quer-vos dar aqui uma solução que não é demasiado cara comparativamente com os modelos mais caros deles. Claro que para uns poderá na mesma ser um valor caro, para outros poderá ser um valor relativamente aceitável. No entanto, por 500 euros terem as mesmas capacidades de inteligência artificial que vocês têm no 8 Pro, por exemplo, eu acho que ficam aqui com um bom negócio. E é assim uma forma relativamente barata para poderem ter um smartphone que está preparado para o futuro, que está preparado para a inteligência artificial e, como os outros mais recentes, 7 anos de atualização. Portanto, se o smartphone for estimado e vai recebendo na mesma atualizações e vai tendo as melhorias que forem possíveis em termos de inteligência artificial, para todos os efeitos, o smartphone que eu estou neste momento a falar, daqui a uns meses ou daqui a uns anos, poderá ter evoluções em termos de inteligência artificial, em que podemos tirar melhor partido do próprio smartphone, e isso também vai acontecer, claro, com o 8 Pro e com o 8. Sendo assim, está aqui o vídeo para vos falar, então, deste Pixel 8A. Tentei falar tudo que acho que é importante e mostrar-vos aqui que, comparativamente com o modelo anterior e com o modelo que já estava no mercado, que acaba por ser mais caro, não temos aqui um smartphone que podemos considerar que é pior só porque é mais barato. Não, ele está praticamente no mesmo patamar que o 8, não está no mesmo patamar do 8 Pro e está num patamar um bocado melhor do que o setup. A Google conseguiu-nos apresentar aqui um smartphone melhor que o anterior da mesma gama, no entanto, manteve aqui o preço mais ou menos igual ao que já era o anterior. Agora é uma questão de verem os vossos orçamentos. Não tenham nenhum problema em recomendar o 8A como o 8 como o 8 Pro. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que vos tenha ajudado a esclarecer aqui algumas dúvidas que vocês possam ter, especialmente por termos aqui, digamos, alguns patamares que estão mais ou menos parecidos em termos do que é que os smartphones fazem. E já sabem, como sempre, qualquer questão, qualquer dúvida, deixem nos comentários. Subscrevam o canal para continuar a receber novidades e vemos no próximo vídeo.